Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Meu nome é Luiz Henrique e hoje eu vou apresentar a prática número 6, que é a 1P6. E ela é sobre a determinação da entropia de um processo irreversível. Eu dividi essa prática em 5 partes, onde falo sobre o objetivo, a introdução, procedimentos, dados obtidos e tratamento dos dados. O objetivo da prática é calcular a variação de entropia para um processo irreversível. Aqui fala que o calor ele pode ser definido como a quantidade que se transfere de um corpo ao outro como consequência exclusiva da diferença de temperatura entre ambos. Aqui mostra que o Q é igual ao C vezes a variação da temperatura, que é a final menos a inicial. E para essa prática, a gente utilizou o calorímetro, que é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, e ele é usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de diferentes temperaturas. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, quando os dois sistemas eles interagem e trocam energia, um deles ganha e outro perde a mesma quantidade de energia. E isso aqui está simbolizado nessa fórmula abaixo, onde mostra que o Q1 é igual ao menos o Q2, ou podemos dizer que o Q1 mais Q2 é igual a zero. E mostra justamente essa parte, onde eles ganham e perdem a mesma energia. A variação de entropia é definida pelas seguintes fórmulas. Inicialmente aqui, o ΔS é maior ou igual ao dq sobre t, e podemos dizer que o ΔS é igual ao dq sobre t. Aí, onde esse dq ele vai ser o c vezes o ΔT, e por fim, fazendo todas as substituições, a gente pode dizer que o ΔS ele pode ser calculado de duas maneiras. Primeiro com a fórmula da integral e também tem a outra com a fórmula do logaritmo, que é essa da direita. Então, os dados obtidos na parte A, primeiramente com a calibração do calorímetro. Foi adicionada a quantidade de água e ela se manteve em equilíbrio nos 27 graus Celsius. Foi aquecido a água, ela aqueceu até os 98,3 graus Celsius, e após fazer as agitações, ela se permaneceu em 83,8 graus Celsius. E após fazer a adição dessa água aquecida no calorímetro, ela ficou em equilíbrio aos 43 graus Celsius. Na parte B, a água do calorímetro ela se manteve estável aos 27,6 graus Celsius e a temperatura da água, após fazer as agitações, ela se equilibrou aos 9,6 graus Celsius. E, por fim, ao fazer a adição dessa água gelada ao calorímetro, foi mantido o equilíbrio em 22,1 graus Celsius. Então, essa prática ela teve dois procedimentos, duas partes, na verdade, que é a parte A, que é o esfriamento da água quente, e a parte B, que é o aquecimento da água fria. Então, primeiramente no tratamento de dados, foi calculada a capacidade calorífica do sistema, que primeiro se calcula a massa utilizada de água, que foi 48,55 gramas, que foi só fazer uma modificação na fórmula da densidade, e por fim tem que a massa é igual a densidade vezes o volume, e utilizando os nossos dados, obteve que a massa de água quente foi 48,55 gramas. Então, utilizando a fórmula para achar a capacidade calorífica do calorímetro, que deu que a massa da água quente vezes a capacidade, vezes o calor específico, perdão, vezes a variação da temperatura. E por fim, a gente acha que a capacidade calorífica do calorímetro foi de 512,42 calorias por grau Celsius. Em seguida, foi calculada a variação de entropia para o calorímetro e para a água quente. Depois foi calculada a variação da entropia total, que é a soma da variação da entropia do calorímetro e da água quente. Primeiramente, a variação da entropia do calorímetro foi utilizada a fórmula, que é o ΔS do calorímetro é igual a C vezes Ln
vezes a T1 sobre T2. Fazendo as substituições, foi obtido que o ΔS do calorímetro foi de 26,57 calorias por grau Celsius. Fazendo o mesmo procedimento para achar o ΔS da água quente, foi utilizado a fórmula da ΔS da água quente igual a massa da água quente vezes o calor específico da água quente vezes o Ln, que é vezes a temperatura de equilíbrio sobre a da água quente. Foi obtido que o ΔS da água quente foi de menos 24,37 calorias por grau Celsius. E achando a variação da entropia total, que é a do calorímetro mais a da água quente, foi obtido que foi 2,2 calorias por grau Celsius. Realizando o mesmo procedimento para a água fria, primeiro foi calculada a massa que foi utilizada, que da mesma maneira para a água quente, só que a densidade foi para a temperatura de 10 graus, que foi aproximadamente 9,3 que foi obtido. Aí ficou de 49,95 gramas a massa da água. E fazendo o mesmo procedimento para achar a capacidade calorífica do calorímetro da mesma maneira que anteriormente, foi obtido que foi de 474,72 joules vezes grau Celsius a menos 1. Calculando a variação da entropia da água fria, foi obtido que ela foi de 9,03 calorias por grau Celsius e a do calorímetro de 24,62 graus Celsius. Todas essas maneiras repetindo o processo anterior. E por fim, a variação da entropia total, que é a variação da entropia do calorímetro mais a variação da entropia da água fria, foi de 33,65 calorias por grau Celsius.